entra na cova e o leão vai dormir durante... A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live, nosso segundo dia deste propósito. E se eu orar? Quero que você convide pessoas. Eu tenho certeza que é mais uma noite de oportunidade, é mais uma noite que a misericórdia do Senhor nos alcança, é mais uma noite que nós vamos poder experimentar a bondade de Deus, a sua benevolência. Então vai convidando alguém aí, enquanto você vai entrando, vai dando um oizinho, vamos aguardar algumas pessoas que ainda vão chegar. Glória a Jesus, para nós iniciarmos a nossa live, porque se nós orarmos, o jeito é orar. Vai convidando mais pessoas. Isso. Segundo dia deste propósito. Eu creio, meu Deus. Oh, Jesus. Eu acredito, Jesus. Paz do Senhor, bem-vindos, Luzinete, Beth, Deus te abençoe. Boa noite, Maria Cristina, Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Bondade de Deus sobre as nossas vidas, mais uma noite, mais um dia de propósito. É o segundo dia desta live. Eu tenho certeza que a presença de Deus, como foi ontem, nós experimentamos aqui a bondade de Deus sobre as nossas vidas e não vai ser diferente hoje. Estou aguardando para que cheguem mais pessoas, para que nós possamos iniciar a nossa live e para que ninguém perca nada desde o começo. Sei que você que está entrando agora, quem sabe está chegando hoje. Hoje é o segundo dia de um propósito. E se eu orar? Né? Eu creio no poder explosivo da oração, eu acredito naquilo que Deus tem poder para fazer, e eu tenho dito para quem está chegando aqui agora, seja bem-vindo a essa rede social, seja bem-vindo à minha vida. Oração é uma verdade sobre mim. Eu tenho carregado esse propósito que se tornou um projeto, eu continuo de joelho. No momento de muita dificuldade, eu ouvi o Senhor falar comigo. Estava com depressão, síndrome do pânico, e eu ouvi o Senhor dizer: se você ficar de joelho, eu vou te colocar de pé. E essa tem sido a minha verdade. Eu entendi que quanto mais eu me prostro diante do Senhor, mais o Senhor me dá oportunidade de estar na sua presença. Amém? Hoje é o segundo dia deste propósito. Eu queria que alguém já anotasse aí, para nós podermos fixar. Hoje nós vamos estar lendo Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Alguém já coloca aí, livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Alguém já coloca aí que eu já vou fixar, louvado seja o nome do Senhor, e vai ficar fixado. Daniel, capítulo de número 10. Estou esperando alguém colocar aí para a gente já fixar. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui um. Fixou? Daniel 10, capítulo número 6. Muito bem. Aqui, vamos fixar aqui. Alê, bem-vinda. Isso. É o segundo dia do propósito. Vamos ler aqui o texto que diz. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 6. Perdão. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10 diz assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se colocava de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu penso que esse texto é um texto bastante conhecido. É um texto que vai falar sobre o cativeiro babilônico. E provavelmente quando nós vamos ler a história de Daniel, ele é um adolescente de provavelmente uns 17 anos. E quando a Babilônia invade Jerusalém, e com certeza Daniel ele vai ser deportado no primeiro cativeiro. Eu estou falando que Daniel ele está sendo deportado com seus 3 amigos. E nessa ocasião, Daniel faz parte
A gente pode dizer que ele faz parte da nata, da sociedade de Jerusalém, de Judá. Quando ele é levado ao cativeiro, no capítulo 1, nós vamos entender que quando ele chega no cativeiro, já no capítulo de número 1, nós vamos encontrar Daniel fazendo as escolhas. Ainda jovem, ele está em cativeiro, mas aquilo que ele viveu em Jerusalém, eu penso que a experiência que ele teve em Jerusalém foi tão forte dentro dele que mesmo estando na Babilônia, Daniel continua fazendo escolhas. Você percebe que Daniel não escolheu ir para esse país. Tampouco Daniel escolheu a posição que ele chegou a ocupar junto ao rei. Porém, quando ele chega na Babilônia, no cativeiro, ele é escolhido para entrar no palácio e aprender. Daniel teria que aprender ali a letra dos caldeus, a ciência dos caldeus. E agora, tudo aquilo que ele vivia na sua terra, na sua pátria, não eram os mesmos costumes da Babilônia. Porém, é tão interessante que quando a Bíblia vai falar sobre a escolha de quem viveria no palácio, a Bíblia vai dizer que sobre Daniel havia um espírito excelente. Aí eu preciso já, nesse momento, começar a dizer para você que independente do cativeiro, independente do cenário, quando eu me posiciono a orar, em mim há o espírito de excelência. Daniel, ele vai se destacar entre os 150, 120, que Nabucodonosor havia separado, e desses 120 ele separou 3 príncipes, e um deles era Daniel. E percebe que, no meio desses 3, Daniel faz diferença. E qual é a diferença que Daniel está fazendo? Não é sobre o espírito de excelência que está sobre ele, mas o que começa a incomodar a vida de Daniel na Babilônia era a sua rotina de oração. Daniel é escolhido entre os 3, e dos 3, aquilo que está sobre Daniel, não o espírito de excelência, mas o seu posicionamento de rotina de oração começa a incomodar. E o que acontece? Os seus inimigos, eles começam a não encontrar nele corrupção. Os seus inimigos não conseguem encontrar nele infidelidade. E é nesse momento que, por não encontrar nele nada que o acusasse, na lei de Nabucodonosor, os seus inimigos vão forjar agora uma lei. Eles vão chegar até o rei e vão dizer, olha, faça um decreto que qualquer um que orar, qualquer Deus que não for o Deus da Babilônia, que não for o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Todo mundo conhece o texto. E interessante que a proposta era, agora nós vamos conseguir tirar ele daquilo que ele é excelente. Agora nós vamos conseguir tirar ele daquilo que nos incomoda. Deixa eu dizer uma coisa, o que está incomodando o inimigo de Daniel é porque ele ora. E aí eles vão armar uma situação para que Daniel pare de orar. Para que aquilo que é a sua rotina diária torne-se agora uma lei. Uma lei que levaria ele a ser jogado na cova dos leões. E aí, hoje durante o dia, eu não sei como foi seu dia, mas eu tenho sentido nos últimos dias uma opressão. Então, eu posso dizer que meu dia não foi nada leve, não foi nada tranquilo, mas eu sei que o seu também não. E aí, enquanto eu orava, e eu falando com o Senhor, Senhor, e se eu orar? O Senhor colocou esse texto ao meu coração. E a palavra de hoje, que Deus falou comigo, é tempo de deixar a janela aberta. Da Calamaio Race. A palavra de hoje é tempo de deixar a janela aberta. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque o texto vai dizer no capítulo 6, verso 10, que apesar da lei que foi colocada na Babilônia, Daniel não só entrou no quarto, mas ele abriu a janela.
Alamarraçu andaramai. Daniel não só entrou num lugar onde ele separou, ele não só se manteve no lugar secreto, mas ele abriu a janela. Eu preciso liberar esta palavra sobre a tua vida. Tem muita gente que está orando, mas não está abrindo a janela, e nós já vamos entender o que vai significar a janela aqui para nós. Interessante que mesmo estando no cativeiro, por causa da posição, mesmo estando no cativeiro, a causa e o propósito de Deus não impediu Daniel de ter um lugar secreto. Posso falar? Oramai Race, a sua luta, o seu cativeiro, as dificuldades que você tem enfrentado, não pode te impedir de ter um quarto secreto. Alamanto e efácia, aquilo que nós temos passado, a opressão desse dia, não pode me impedir de ter um lugar secreto onde eu possa abrir a janela. E o Senhor diz para mim nesta tarde, eu ouvi o Senhor dizer para mim, é tempo de deixar a janela aberta. Laramarraçu e andaramai. É tempo de deixar a janela aberta. Presta atenção. Por que deixar a janela aberta? O ar, por favor. Tá calor aqui, gente. Preciso ligar esse ar. Por que deixar a janela aberta? E ele não deixa a janela aberta. Olha o texto que está dizendo. A janela está aberta para o lado de Jerusalém. A janela vai direcionar para além do cenário. Deixar a janela aberta, eu estou dizendo assim, ó, eu estou orando e olhando para além do cenário que eu estou vivendo, porque aquilo que eu estou enfrentando não se resume às paredes, mas sim para eu abrir a janela. Aquilo que eu estou vivendo, o cativeiro que eu estou passando, não se resume à minha vida nesse momento. Eu preciso dizer para alguém, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, é tempo de nós entrarmos em propósito com a janela aberta, a janela direciona, eu não vou viver de alavácia, a minha vida não se resume ao cenário que eu estou passando, às guerras que eu tenho enfrentado, eu continuo orando e abrindo a janela em direção a Jerusalém. Sébia. E o Senhor diz para mim hoje à tarde, filha, Satanás quer que você feche a janela, que você fique enclausurado. O que Deus está dizendo é que o coração vai lhe dar força para, a oração vai lhe dar força para abrir a janela. Diante de um decreto do adversário, onde ele está dizendo, eu vou tirar a rotina de oração, eu vou tirar ele e ela da posição, ele não vai mais orar, eu vou deixar enclausurado. Alguém está dizendo, pastor, eu preciso entender o que é a janela. Calma, porque nós estamos debaixo de uma palavra revelada, há uma direção profética nesse segundo dia desta live. Daniel abre a janela, Neramaio Race. Há um decreto, ainda que alguém pode dizer, mas na oração do Pai Nosso, Jesus não disse, entra no teu quarto e o Deus que te vê em secreto. Jesus estava dizendo isso por causa dos fariseus, que orava esperando recompensa. Mas nesse momento, Daniel precisava abrir a janela. Havia uma lei do lado de fora, mas a janela dava em direção a Jerusalém. Oh meu Deus, você precisa entender isso aqui. A janela vai lhe mostrar um cenário além do que você está vivendo. Levanta a tua mão porque eu preciso profetizar. Os céus está dizendo, se você orar com a janela aberta, você vai conseguir enxergar novos horizontes. Se você orar posicionado, você vai conseguir crer que a sua vida não vai terminar desse jeito, que a sua história não se resume àquilo que estão dizendo a nosso respeito. Sabe qual é a ordem de Deus para mim e para você? Abra a janela. Abra a janela. Porque é tempo das pessoas verem o resultado do poder da oração. Abra a janela. Porque é tempo, apesar da perseguição, é tempo de verem o resultado do poder da oração. Laramaio Rácia. Daniel está preso. Ele tem um corpo preso, mas a sua alma está solta. Labaioás.
O seu corpo está preso na Babilônia, mas a sua alma está solta. Sabe o que Deus está dizendo? Mostre para o diabo que ele pode até me prender no corpo, mas ele não pode prender a minha alma. Eu continuo com a janela aberta para Jerusalém. Eu continuo olhando a lavassura e Andaramai. Por quê? Porque Jerusalém representava para Daniel o lugar de aprendizado. Jerusalém apontava para a sua terra. Quem sabe ele olhava e ele se lembrava do tempo, um tempo de referência, um tempo de essência. Sabe o que o diabo quer? Que você fique nessa situação enclausurado e deixa de olhar para o lugar, Oremahaçu e Andaramai, para o lugar onde você teve experiência, para o momento em que você tinha liberdade de adoração. Levachou e Andaramai orrasse. Lembra de tudo. A janela me faz lembrar de tudo aquilo que ainda está disponível no mundo espiritual. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Os céus está dizendo: abre a janela e ore, abre a janela e ore, porque a janela vai me lembrar tudo aquilo que ainda está disponível. Alguém está dizendo: o teu corpo está preso, mas a minha alma tem liberdade de clamar ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Ore. Choramahai, Orácia. Lurabai, Orasti, Anderevai, Achebe, Calamantuia. Ore, mas mantenha a janela aberta. Meu Deus do céu. Vai dando glória aí que eu vou tomar água. Alamahachub. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sei que Deus quer te renovar agora. Eu sei que o Espírito de Deus está entrando na tua casa. Eu não sei se você está no teu carro, eu não sei se você está na tua casa, eu não sei onde você está, mas a presença que está tomando, Olamai, Olerevacébia, a presença que toma este quarto é a mesma, Alamantu, Relacenaioha, Stekai, Onerevácia, é a mesma que entra aí para dizer: abre a janela, mantenha a janela aberta. O diabo está fazendo de tudo para que você não se posicione a orar. O inimigo tem feito de tudo para que você não tenha uma vida de oração. Porque se você tiver um posicionamento de oração com a janela aberta, mesmo diante de um cenário de sentença, mesmo diante de uma afronta, todas as vezes que você olhar a janela, você vai contemplar que em Jerusalém, você vai se lembrar que Deus é o mesmo e que a fidelidade de Deus, ela permanece de pé. Todas as vezes que você manter a janela aberta, você vai perceber que o caminho que você percorreu para chegar aqui não foi fácil. E é impossível que Deus faça você percorrer o caminho que você percorreu para não trazer sobre a tua vida um tempo da manifestação da glória de Deus. Quando eu abro a janela em direção a Jerusalém, eu estou me lembrando do tempo de referência. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de você lembrar e fazer um memorial de fé. Era maior raça. Eu ouvi Deus falar comigo nessa tarde. Eu só estou compartilhando com você aquilo que eu ouvi. Ele disse: filha, deixa a janela aberta. Ainda que a sensação do teu corpo é a Babilônia te oprimindo, deixe a janela aberta. A janela de Jerusalém vai representar o memorial de fé. A janela na minha vida é eu me lembrar que foi em Jerusalém que eu aprendi a amar a Deus. É isso que Daniel está fazendo. Quando ele está virado para a janela, ele está olhando para uma Jerusalém. E eu estou dizendo a você que Daniel não é mais um menino de 17 anos. Nesse contexto do capítulo 6, provavelmente Daniel tenha 80 anos de idade, por aí. Ele está olhando para Jerusalém, ele está dizendo: Deus que foi comigo aos 17 anos,
tem sido fiel a mim agora com 80 anos de idade, aproximadamente. Quando ele abre a janela, ele está dizendo para os inimigos: vocês podem tentar me parar, mas a oração vai me fazer abrir a janela que me dá acesso ao memorial de fé que eu tenho diante do meu Deus. Labaio levaço e anderefácia. Erevachere barrácia. Quem sabe alguém que me ouve nessa noite está aprisionada no pânico. Quem sabe alguém que me ouve nessa noite está passando por um momento de depressão. Quem sabe alguém que me ouve está passando pelo pior momento da sua vida. Os céus está dizendo: ainda dá tempo. Há uma sentença do lado de fora. E a sentença está dizendo que você vai viver enclausurado. Mas o Senhor está dizendo: abra a janela e ore. Eu estou profetizando vida no teu coração. Eu estou liberando sobre a tua vida a esperança de um dia voltar a viver as promessas de Deus. Deixa eu pregar, pelo amor de Deus. Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não cumpriria. O Deus que te disse que te honraria. Alamanchorevácia está dizendo nesta noite: a promessa está de pé. Então ore, abre a janela e ore. Pelo amor de Deus, eu sinto ele aqui. Sabe o que Daniel está dizendo? Eu estou abrindo a janela para o local onde eu aprendi a amar a Deus. Eu estou abrindo a janela em direção ao lugar onde eu aprendi a depender de Deus. Esse memorial que nós estamos levantando hoje aqui no segundo dia dessa live é o memorial da fé. Eu oro porque diante de mim há um memorial. Que memorial é esse? De tudo que eu já vivi. Eu queria que você, por alguns segundos, comece a lembrar de tudo que você já viveu com Deus. Eu queria que por alguns minutos, quantos livramentos, quantas vezes a mão forte do Senhor se fez tão forte sobre nós. E agora não é um decreto babilônico que vai te impedir de orar. Vem cá. Eu não sei o que significa o decreto de Babilônia para a tua vida. Eu não sei o que significa a janela na tua história. Eu sei qual é a janela que eu preciso abrir. Talvez você precisa abrir a janela da confiança. Quem sabe você está aqui e já perdeu a confiança em pessoas. Lerevacébia. Você está orando trancado porque não confia mais em alguém. Jesus está dizendo: abre a janela da confiança. Levanta um memorial de fé. Sabe por quê? E ainda tem 7.000 joelhos que não se prostraram. Ainda tem homens e mulheres de Deus. Mulheres com Deus e homens com Deus. Porque é difícil falar mulher de Deus, tem que dizer com Deus. Porque o homem com Deus, ele renuncia a sua vontade em oração. A mulher com Deus renuncia a sua vontade. Ainda tem 7.000 joelhos que não se prostrou. E quem sabe você afastou da igreja, fechou a janela da confiança. Eu não acredito mais nesse evangelho. Ah, meu Deus, era maior raça. Eu não acredito mais nesta palavra. Quem sabe alguém que me ouve foi enganado por algum picareta que se dizia homem de Deus. Era Vacebe e Andaramai. Mas os céus me trouxe aqui para dizer: se você orar, você abrir a janela, eu vou trazer gente de verdade, homem que anda com Deus, mulher que anda com Deus. Orabacala Sebe e Andaramai. Oh, meu Deus. Lavai, orebai, onaragai, osei, andaragai. Quem sabe tem alguém que me ouve aqui que fechou a janela. Fechou a janela da disponibilidade. Quem sabe um dia você estava disponível para fazer a obra.
E aí chegou alguém que abusou da tua disponibilidade. Eu preciso falar. Relevasse. Quem sabe alguém fechou a janela da disponibilidade. Alguém que chegou dizendo, eu estou disponível para o Senhor. E alguém abusou de você. Te fez de... Meu Deus, me ajuda. Lebarabai, o race. E você agora está afastado, não quer mais servir. Você chega na igreja e diz, eu não quero mais compromisso. Não quero mais fazer a obra. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele está te convidando, abre a janela. Era maiorrácia. Abre a janela, volta a servir. Volta a servir. Volta a se dedicar na obra de Deus. Lamai choquei te faço benagaia. Talvez alguém aqui me ouve. Jesus, me ajuda, Senhor. Nunca entrou numa igreja por causa de um mau testemunho de alguém da tua casa. Quem sabe alguém aqui que me ouve não consegue se firmar, porque aqueles que dizem ser, não são. Meu Jesus. Aí Jesus está dizendo para você hoje, encontra um lugar secreto e abre a janela. Sabe por quê? Porque a janela vai me trazer a esperança de tudo que eu já vivi com Ele. A janela vai me trazer a esperança de uma Jerusalém que está logo ali. Lebarabai o race. Lerefachoremanaраgas. Eu estou pregando para alguém que foi decepcionado pelo sistema. Eu estou pregando para alguém que foi traído pela instituição. E o Senhor está dizendo, abra a janela. Abra a janela, porque na janela tem referência de essência. A janela está ligada a Jerusalém. A janela vai te fazer a voltar ao primeiro amor, a amar a Deus acima de todas as coisas. A janela vai te posicionar a viver um tempo de dependência de Deus. Laravachub. A janela vai te trazer de volta. Eu estou insistindo com esta palavra aqui, porque Deus está dizendo ao meu coração que tem gente aqui que precisa voltar para Jesus hoje. Eu queria que você colocasse: eu estou disposto a abrir a janela. Escreva aí. Coloque que tipo de janela? A janela da confiança, da perseverança. Eu estou disposto, você que quer, Alabácia, Marcela está voltando. Eu volto, pai, Marcela está voltando. Edneia está voltando. Laramachu, Pequenerevasse. Sabe por quê? Porque Jesus está tendo um particular comigo e com você hoje. Havia um decreto. Edneia, eu quero voltar para casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Havia um decreto. Qualquer um que fazer a sua oração seria lançado na cova dos leões. E sabe o que é mais incrível? Daniel continuou na sua rotina. Olha quanta gente. Amanda, eu quero voltar. Nina quer voltar. Abrir a janela. Meu Deus. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Lamaramaço e andaravás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu quero abrir a janela da disponibilidade. Glória a Jesus. Nós terminamos essa live porque não adianta eu ficar querendo muito tempo e falar aquilo que é de mim mesma. Eu vim aqui hoje dizer para você, se você orar, mesmo diante de um decreto, mantenha a sua rotina de oração e abra a janela. Eu até anotei, é tempo de deixar a janela aberta.
O diabo está querendo te aprisionar dentro de um lugar secreto. Mas eu estou abrindo a janela em direção a Jerusalém. E eu estou dizendo ao memorial de fé. O Deus que me trouxe até aqui. Esse caminho que eu percorri até chegar aqui. Eu não sei qual é a sua Babilônia. Mas o caminho que eu percorri até chegar aqui. É Ele que vai me fazer permanecer fiel ao meu Deus. Termina essa live dizendo para você, segundo dia do propósito. E se eu orar? Mesmo diante de um decreto. Sabe o que aconteceu? O texto bíblico diz que Daniel é lançado na cova dos leões. E o rei Dário naquela noite jejuou. O rei Dário naquela noite não quis os músicos alegrando a sua noite. Naquela noite, por causa da janela aberta e do posicionamento de Daniel, ele foi parar na cova. Mas o Senhor despertou o rei Dário. E logo pela manhã, o rei corre e fala, Daniel, será que o teu Deus a quem você continuamente serve te livrou da cova dos leões? Sabe que Daniel responde dentro da cova? Tô bem. O meu Deus fechou a boca do leão. Porque perante ti, ó rei, e perante o meu Deus não houve acusação. Sabe o que Daniel está dizendo? Eu não mudei a minha rotina de oração por causa de decreto nenhum. Eu não mudei a minha rotina de oração por causa das guerras e das lutas. Eu não mudei a minha rotina de oração mesmo quando Deus não fez o que eu pensei que Ele ia fazer. Eu não parei de orar mesmo Deus não me livrando da cova. Deus não me livrou da cova, Daniel está dizendo, mas Ele me livrou na cova. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver uma dimensão de janela aberta. Oramaio Race. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver uma dimensão, um memorial de fé. Você vai estar diante de lamentações que diz, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E eu declaro sobre a tua vida, nesse segundo dia deste propósito, que haverá uma exaltação, Oramaio Race, da parte do Senhor. Deus te abençoe. Eu vou manter essa live salva. Depois, se você quiser, volte. Anote algumas coisas. Talvez, se você quiser, envia para alguém essa live. É tempo de deixar a janela aberta. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Beijo, pessoal.